Existe um estádio no Brasil que pertence a um clube de futebol que já foi o maior estádio particular do mundo, que acolheu a seleção brasileira por décadas, que virou palco de shows históricos para multidões e que hoje, em pleno 2026, ainda debate se vai ou não passar pela maior transformação da sua história. Esse estádio é o Morumbis, e a tensão em volta do seu futuro diz muito sobre os bastidores do futebol brasileiro. E você sabe como é: dinheiro, poder, orgulho e um clube que não quer abrir mão de nada. O São Paulo Futebol Clube carrega um peso simbólico ímpar nessa história, porque não é apenas uma obra de engenharia. Trata-se de decidir como o clube vai se posicionar no futebol moderno. Enquanto isso, rivais como Palmeiras e Atlético Mineiro já surfam na onda das arenas geridas por construtoras privadas, faturando milhões com renda de camarotes, naming rights e shows. E do lado de cá, o tricolor paulista ainda debate os termos dessa equação. E não tinha como ser diferente. Os números são brutais. O projeto em discussão com a W Torre prevê um investimento estimado em R$1,5 bilhão, com capacidade para 85 mil torcedores em dias de jogo e até 100 mil em shows. Dá para acreditar? O Morumbis se tornaria o maior estádio da América Latina. Mas o que parece grandioso no papel esconde uma negociação travada, cheia de pontos de divergência, que no primeiro trimestre de 2025 levou o jornalista Jorge Nicola a afirmar que a chance de acordo entre São Paulo e W Torre estava próxima de zero. Mesmo assim, em maio de 2025, o CEO da W Torre, Marco Siqueira, revelou que o projeto já havia sido entregue à diretoria do clube e que a construtora acredita na viabilidade da obra. O que explica essa contradição? O que está em jogo de verdade nessa negociação? Para entender isso, é preciso voltar ao começo. E o começo do Morumbi, meu caro torcedor tricolor, é uma história de ousadia que eu arrisco dizer que até hoje não tem igual no futebol sul-americano. Portanto, seja bem-vindo ao projeto que pode reescrever e consagrar o futuro de um dos maiores clubes do mundo. Se você é novo aqui, muito prazer! Nós somos o Templos do Futebol e toda semana teremos novos vídeos falando sobre a história e projetos desses gigantes que eternizaram glórias de gerações no futebol brasileiro. Deixe seu like e se inscreva para ajudar o canal a crescer e chegar a ter mais torcedores apaixonados. Ah, e comenta aqui embaixo também de onde você está nos assistindo. Era 2 de outubro de 1960. Na zona sul de São Paulo, num bairro ainda com ares de periferia, o São Paulo Futebol Clube inaugurava parcialmente o estádio Cícero Pompeu de Toledo, conhecido mundialmente como Morumbi. A obra era simplesmente monumental. Projetado para acolher 150 mil espectadores, o estádio foi concebido como o maior estádio particular do mundo, o que na época poderia ser considerado uma declaração de independência e ambição de um clube que não queria depender do poder público para ter a sua própria casa. A construção levou décadas para atingir uma forma funcional, e o projeto original nunca foi completamente finalizado. Mesmo assim, o Morumbi virou casa da seleção brasileira, palco de momentos históricos do futebol nacional e mundial e referência arquitetônica de uma São Paulo que crescia a passos largos. Com o passar dos anos e as exigências crescentes de segurança, a capacidade foi sendo reduzida, dos 150 mil originais para 120 mil, depois para 85 mil nos anos 1990 e hoje para pouco mais de 60 mil lugares em dias de jogo. Entre 1994 e 1996, o estádio passou por uma reforma estrutural completa, com instalação de assentos em todas as arquibancadas, e em 2000 houve outra remodelação. Em dezembro de 2023, a empresa fabricante do chocolate Bis adquiriu os naming rights do estádio por um período de 3 anos, batizando-o de Morumbi Bis. O nome foi motivo de polêmica entre a torcida, mas o negócio representou uma receita tão importante para o clube
que desde então demonstraram mais interesse em usar o ativo estádio de forma mais comercial. O maior estádio particular do mundo foi construído com muito suor, dívidas e sonhos. E hoje, ironicamente, é o único grande estádio de São Paulo que ainda debate como vai entrar na modernidade. Esse é o tamanho do desafio que o tricolor carrega, e o torcedor fica no meio desse enrosco. E falando nesse enrosco, só para vocês entenderem como começou, em dezembro de 2023, o São Paulo assinou um acordo com a W Torre, que era a mesma construtora que ergueu o Allianz Parque do Palmeiras, para desenvolver um projeto de modernização do Morumbis. O prazo dado à empresa foi de até 6 meses para apresentar uma proposta completa, contemplando arquitetura, modelo de negócios, naming rights, camarotes e parcerias. A meta que o clube tricolor estabeleceu foi a seguinte: ter o estádio reformado até 2030, o ano do centenário tricolor. Em maio de 2025, o CEO da W Torre, Marco Siqueira, confirmou em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo que o projeto já havia sido entregue à diretoria do São Paulo, com custo estimado em aproximadamente R$ 1,5 bilhão de reais. Siqueira descreveu os principais elementos do projeto: a cobertura total do estádio, a ampliação da capacidade de 60 mil para 85 mil lugares em dias de jogo e até 100 mil para shows, a demolição do anel inferior com reconstrução de cadeiras mais próximas do campo em estilo semelhante ao que o River Plate fez com o Monumental de Núñez, a criação de 1 ou 2 fileiras de camarotes, mais bares e restaurantes e, como novidade que impressionou muita gente, quartos de hotel integrados à própria estrutura do estádio. Fala sério. A Prefeitura de São Paulo já havia concedido alvará para obras de cobertura e uma arena multiuso em uma das extremidades do estádio, o que representa um avanço regulatório muito importante a essa altura do campeonato. O projeto também prevê estacionamento para 2.000 veículos destinados exclusivamente a sócios torcedores. O modelo financeiro proposto pela W Torre segue o mesmo padrão do Allianz Parque. A construtora financia a obra e recupera o investimento explorando as receitas do estádio ao longo de um contrato de longa duração, sem que o São Paulo precise comprometer recursos próprios. Olhando assim, no papel, parece perfeito, mas a realidade mostrou que, na verdade, o diabo mora mesmo nos detalhes. Cá entre nós, se o projeto da W Torre soa como uma solução tão elegante, por que ainda não chegou nem perto de sair do papel? A resposta, meu caro torcedor, está num amontoado de impasses que revelam o quanto São Paulo e construtora têm visões radicalmente diferentes sobre quem manda em casa. O ponto de maior atrito é o controle da gestão, sem dúvida. A W Torre quer ser a gestora do estádio, assim como é no Allianz Parque, onde decide a agenda de todos os shows, eventos e até mesmo os dias em que o Palmeiras pode jogar lá. Do lado de cá, o São Paulo recusa categoricamente essa condição. Para o tricolor, abrir mão da autonomia sobre a sua própria casa seria 100% inaceitável. E foi por esse motivo que membros do Conselho Deliberativo travaram completamente a negociação. Nas 6 reuniões realizadas entre o clube e a W Torre ao longo de 2024, segundo o jornalista Jorge Nicola, não houve nenhum avanço concreto, o que levou o profissional a declarar que a chance de acordo estava próxima de zero. O segundo grande impasse é técnico, mas tem peso simbólico gigantesco: o gramado. A cobertura total do estádio cria um problema de incidência solar no gramado, o que viabilizaria, na visão da construtora, para a adoção do sintético. Porém, o São Paulo não abre mão do gramado natural, e essa posição é quase que cultural dentro do clube. O presidente Júlio Casares, em entrevista ao canal Arquibancada Tricolor, foi direto: o São Paulo não pode se comprometer com nenhum tipo de dívida, tem que ser algo extremamente seguro. Ele também reconheceu outro problema: durante uma obra desse porte, o clube precisaria jogar fora do Morumbi,
por até 4 anos. Além disso, o estádio já tem contratos de shows firmados até 2031, o que torna ainda mais difícil definir uma janela para o início das obras. Cá entre nós, se o projeto da W Torre soa como uma solução tão elegante, por que ainda não chegou nem perto de sair do papel? A resposta, meu caro torcedor, está num amontoado de impasses que revelam o quanto São Paulo e construtora têm visões radicalmente diferentes sobre quem manda em casa. O ponto de maior atrito é o controle da gestão, sem dúvida. A W Torre quer ser a gestora do estádio, assim como é no Allianz Parque, onde decide a agenda de todos os shows, eventos e até mesmo os dias em que o Palmeiras pode jogar lá. Do lado de cá, o São Paulo recusa categoricamente essa condição. Para o tricolor, abrir mão da autonomia sobre a sua própria casa seria 100% inaceitável. E foi por esse motivo que membros do Conselho Deliberativo travaram completamente a negociação. Nas 6 reuniões realizadas entre o clube e a W Torre ao longo de 2024, segundo o jornalista Jorge Nicola, não houve nenhum avanço concreto, o que levou o profissional a declarar que a chance de acordo estava próxima de zero. O segundo grande impasse é técnico, mas tem peso simbólico gigantesco: o gramado. A cobertura total do estádio cria um problema de incidência solar no gramado, o que viabilizaria, na visão da construtora, para a adoção do sintético. Porém, o São Paulo não abre mão do gramado natural, e essa posição é quase que cultural dentro do clube. O presidente Júlio Casares, em entrevista ao canal Arquibancada Tricolor, foi direto. O São Paulo não pode se comprometer com nenhum tipo de dívida, tem que ser algo extremamente seguro. Ele também reconheceu outro problema. Durante uma obra desse porte, o clube precisaria jogar fora do Morumbi por até 4 anos. Além disso, o estádio já tem contratos de shows firmados até 2031, o que torna ainda mais difícil definir uma janela para o início das obras. Por trás de toda a complexidade da negociação, existe uma realidade que a gente não pode ignorar. Enquanto o Morumbi permanece como está, o clube segue deixando dinheiro na mesa todo fim de semana, e a distância financeira para os rivais que já operam em arenas modernas só cresce. O Allianz Parque faturou centenas de milhões apenas com shows, além das receitas bilionárias de camarotes, naming rights e eventos não esportivos. O Atlético Mineiro, com a Arena MRV ainda cheirando a tinta, já projeta receitas em escala similar. No cenário atual, o São Paulo não tem estrutura para competir nesse patamar. A capacidade de 60 mil lugares em dias de jogo limita a receita de bilheteria, e a ausência de camarotes modernos e bares de qualidade reduz o gasto médio do torcedor por visita. É muito mais do que apego emocional com o estádio. Tem custo de oportunidade real aí. A ampliação para 85 mil lugares em dias de jogo colocaria o Morumbi como o maior da América Latina para shows, com 100 mil espectadores, o que mudaria completamente a escala de negócios do clube. Mais receita de bilheteria, mais camarotes, naming rights mais valiosos, shows de artistas internacionais que hoje preferem o Maracanã ou o próprio Allianz Parque. A incorporação de quartos de hotel à estrutura do estádio é outro passo em direção ao modelo de arena 365 dias por ano, que gera receita mesmo sem jogo, um conceito ainda raro no Brasil, mas já consolidado na Europa e nos Estados Unidos. Para a torcida tricolor, isso significaria um clube financeiramente mais robusto, competitivo e capaz de contratações de alto nível.